Fazemos isso com a geração de vídeo e transmissão ao vivo, edição e pós-produção, personalização de sites e videoplayers, coprodução de marketing e distribuição em redes parceiras. Faça como nossos clientes e agende uma visita. Ativa Web. Aqui o seu evento gera muito mais valor. Somos a Ativa Web. Sua melhor parceria para produção, distribuição e monetização de vídeos. Por que somos importantes para o seu evento? Nossos serviços impulsionam a captação de recursos e aumentam o volume de patrocínios. Também temos o compromisso de ampliar o alcance e prolongar a relevância do seu evento. Fazemos isso com a geração de vídeo e transmissão ao vivo, edição e pós-produção, personalização de sites e videoplayers, coprodução de marketing e distribuição em redes parceiras. Faça como nossos clientes e agende uma visita. Ativa Web. Aqui o seu evento gera muito mais valor. Todos vocês, nós, intrometidos, já estamos no ar, isto mesmo. Nesta terça-feira, a edição especial que a gente prometeu. A gente disse que logo após o julgamento no Superior Tribunal de Justiça do recurso da PGR, da Procuradoria-Geral da República, que pedia o retorno à prisão de Ricardo Coutinho, este julgamento terminou agora há pouco e nós estamos no ar. Os companheiros estão chegando, cada um está na sua labuta, no seu trabalho, na sua atividade simultânea, né? Tem gente que trabalha em assessoria, tem gente que trabalha dando aula, enfim, tem gente que trabalha em escritório, da advocacia, da equipe do Intrometidos, enfim, e a equipe está chegando. Mas o importante é dizer a vocês, eu vou pedir a vocês, já que a gente não fez o trabalho de divulgação, né, aquela divulgação do link, que vocês possam fazer agora. Vão repassando aí nos grupos de vocês, vão avisando ao pessoal, vão avisando, olha, os intrometidos estão no ar, vão comentar o que aconteceu no STJ, vão comentar o restante dessa semana, que é uma semana bem interessante, porque nós teremos um feriado aí, a partir já do final de semana, né, o feriadão de carnaval, segunda e terça, feriadão de carnaval, e nós poderemos ter ainda novidades quentes, bombásticas ainda esta semana. Vamos falar do julgamento no STJ. O que foi que aconteceu? Como é que prossegue agora a denúncia no Tribunal de Justiça? Vamos tratar todos os detalhes para vocês. Mas eu vou pedindo que vocês vão repassando o link. Vão repassando o link aí, avisando que nós, intrometidos, estamos no ar, cumprindo o compromisso que nós assumimos com vocês. Nós dissemos, depois do julgamento. Por que não era interessante durante o julgamento? Porque a TV Justiça, ela transmite só alguns eventos da justiça brasileira. O Superior Tribunal de Justiça tem diversas turmas, e aí não tem como você garantir a transmissão de um julgamento de uma determinada turma, está entendendo? Então, por isso que não houve a transmissão. Se não houve a transmissão, nós não tínhamos como fazer o programa na hora do julgamento, porque nós temos que acompanhar o julgamento por informações e depois fazer o programa com as nossas opiniões. Vou pedindo aos senhores e às senhoras que cliquem o like. Hoje eu vou inverter. Vão clicando aí no like para dizer que gostam do Intrometidos, que a gente tem que estar no ar, tá certo? E por isso que eu vou pedindo a vocês, que estão logo no início aí acompanhando o programa. E no chat também vão logo avisando as pessoas aí. Todos, vamos correr lá para o like, dar um like, e a equipe do Intrometidos vai estar com vocês hoje, debatendo os assuntos de hoje, do julgamento do recurso da PGR em relação ao habeas corpus do ex-governador Ricardo Coutinho. Pensou que a gente não ia estar aqui? Que é isso? Compromisso é compromisso. Nosso compromisso com você, amigo, já faz tempo. E o nosso compromisso é da época em que a equipe do Intrometidos era alvo de críticas do governo, né? De ameaças do governo. Ninguém nunca imaginou na Paraíba que um governador de estado fosse preso, né?
secretários todos, procurador, secretária de saúde, secretária de educação, secretária de administração, secretário de planejamento, foi tudo preso, empresário, irmão do ex-governador Ricardo Coutinho, todos presos. Ninguém nunca imaginou isso. E lá atrás o intrometido estava se intrometendo nas coisas da Paraíba, né? Falando de propinoduto, falando do escândalo de Cuiá, falando do gari milionário, falando do problema do empreender, falando do problema das organizações sociais que viraram organizações criminosas aqui na Paraíba, e depois de algum tempo a gente viu o resultado. Então, essa história, não, intrometidos não vai para o ar, hoje vai para o ar sim, compromisso nosso assumido, compromisso para ser cumprido com vocês. Deixa eu só refrigerar aqui a garganta. E olha, deixa eu dizer para vocês, o julgamento foi 4-1, são 5 ministros na 6ª turma do Superior Tribunal de Justiça. 4 ministros votaram por aplicar medidas cautelares ao ex-governador Ricardo Coutinho. Que medidas cautelares serão essas? Tornozeleira, né? Tornozeleira, vai ter tornozeleira ou não? Vai ter proibição de deixar a cidade de João Pessoa, por exemplo, vai ser proibido deixar o estado da Paraíba. Essas cautelares nós vamos comentar daqui a pouquinho com vocês. Olha aí, a equipe do Intrometido está chegando. Já chegou o notebook. Esse é para mim, Charles? Esse notebook é não? Se for para mim, eu agradeço. Ó, já chegou Janeiro, tá chegando. Todo mundo correndo aí, todo mundo comentando. Helder Moura também está chegando, vai dar aula daqui a pouco à noite, mas se comprometeu de vir também para a gente comentar. É isso, Janil. Estou dizendo aqui ao pessoal o seguinte: nós, os intrometidos, assumimos compromisso. Qual era o nosso compromisso? Depois do julgamento, a gente fazer uma análise, falar de outros fatos que podem acontecer durante a semana. E nós estamos aqui. Eu estava falando aqui para o nosso público que os intrometidos são de uma época em que nem microfone desse de qualidade sem fio tinha. Era o microfone falhando, era problema, tanta dificuldade. E naquela época ninguém nunca imaginava que uma quadrilha inteira fosse presa, incluindo o governador, secretária de saúde, secretária de educação do Estado, secretária de Estado de administração, procurador-geral do Estado, secretário de Planejamento e Orçamento do Estado da Paraíba, enfim, irmão de governador. E hoje a maioria está presa, alguns estão soltos, o processo continua, a Operação Calvário não vai parar. Pelo que a gente conhece o estilo deste grande homem brasileiro, deste grande homem da Paraíba, chamado desembargador Ricardo Vital de Almeida, e o promotor Otávio Paulo Neto e os outros promotores que integram o GAECO do Ministério Público da Paraíba. O doutor Seráfico da Nóbrega, que é o Procurador-Geral de Justiça. Quer dizer, esses homens honrados da Paraíba, eles estão numa trincheira, E não é claro que um julgamento desse no STJ pode ser que esteja ocorrendo algum tipo de comemoração aí na Casa dos Girassóis, pode ser até que amanhã saia um bloco animado no Carnaval. Mas a verdade é que essa Operação Calvário, ela sempre foi marcada, Janildo, por alternância de comemorações. Ora comemorava a organização criminosa, ora comemorava aqueles que querem um Estado decente de pessoas íntegras e honestas na Paraíba. Então, foi essa guerra. E nós vamos adentrar daqui a pouco o mérito dessas questões. Era o caso de manter ou não o homem que é considerado o chefe da organização criminosa preso. Era importante ou não? O que é que ele poderia fazer, o que é que ele pode fazer solto? E tem mais coisas que a Paraíba só vai saber nos próximos dias, nas próximas semanas, nos próximos meses. A Paraíba ainda vai se estarrecer com as revelações que virão nos próximos capítulos dessa história. Para quem trabalha na defesa, Janildo,
vem agora, faz um discurso, faz uma fala, está na mídia, está no seu direito. E aí a gente lembra, trouxe para cá melhor, Janildo, a gente lembra de que tem a aguinha novinha, viu, Janildo, que eu trouxe, a aguinha que eu botei agora. Eu trouxe agora do nosso freezer, trouxe a aguinha. Então, o que acontece? Enquanto isso, você não pode ter, por exemplo, a fala do chefe do GAECO. Você não pode ter a fala do desembargador Ricardo Vital, que eles ficam lá, eles ficam serenos, ficam pacatos, ficam trabalhando tecnicamente e dentro da lei. Então saiu essa decisão de 4-1. Eu reafirmo o que eu disse ontem, eu não acreditava de forma nenhuma que pudesse acontecer. Para mim, com respeito à justiça brasileira, mas para mim isso é a contramão da história. O caminho que o Brasil está percorrendo contra a corrupção, a desonestidade, as pessoas que estão no poder e usam a máquina para ganhar dinheiro e para utilizar dinheiro de corrupção para se manter como líder político. Isso acontecer nos estados, isso é um retrocesso para o Brasil. Por isso que a gente debateu tanto aqui a questão da segunda instância, porque quando o condenado, após segunda instância, ele diz, não, eu não vou para a prisão agora, ainda tem recursos, quer dizer, é a corrupção rindo da cara dos brasileiros. Meu caro Janildo, boa noite. Não, boa noite, tarde, não, boa tarde. Não, boa tarde. Tá vendo? A gente tá fora de horário. 5h27. Pois é, eu vim nas carreiras para cá, vim do trabalho como você veio. Mandar um abraço para Rodolfo, que passou por aqui, infelizmente acabou imaginando que não teríamos programa, mas é claro que temos programa, né? Um compromisso assumido é sempre motivo para a gente estar com vocês, além do que é um prazer enorme estar conversando com vocês em qualquer situação. Bom, primeiro dizer, Marcelo, que a gente até brincou em algum momento internamente aí, quando nos deparamos com esse resultado, e eu conversava com um colega há pouco, explicando o seguinte, eu não me surpreendi, inclusive ontem defendi essa tese aqui, e as informações que eu recebi eram cada vez mais indicando que isso ocorreria. O que eu me surpreendi, de fato, foi com o voto da ministra Laurita Vaz, que é um voto que se opõe, inclusive, a outros votos dela, em situações bastante semelhantes. Né? É um voto que me deixou realmente surpreso. Mas com o resultado, não fiquei surpreso. Acho que até falei ontem o que eu achava sobre o STJ, sobre os ministros do STJ, sobre a credibilidade daquela corte, e não vou gastar o tempo de ninguém falando sobre isso. Eu acho que a gente tem que se ater, Marcelo, primeiro a algumas questões. Ricardo Coutinho foi julgado hoje? Não. O ex-governador da Paraíba não foi julgado hoje pelo STJ. É importante que isso fique claro. Foi um habeas corpus que teve uma decisão após a concessão desse habeas corpus. A PGR recorreu, a Procuradoria-Geral da República recorreu desse habeas corpus. No meu ponto de vista, e acredito que no seu também, com toda a razão, a PGR recorreu. E o STJ, né, a sexta turma do STJ, que tomou uma decisão idêntica no caso de Pezão, com pequenas diferenças. No caso de Pezão, eles afirmavam que ele tinha perdido a eleição e isso não teria mais influência. No caso de Ricardo, ele não teria influência por N motivos, além de não ser mais governador, existiriam outras questões que foram... A denúncia já tinha sido oferecida, foi o que os ministros colocaram. Né? Aí eu lhe pergunto, a denúncia contra Daniel, o chefe da organização criminosa, no mesmo processo da Calvário, Marcelo, a denúncia foi feita Marcelo, quando? 80%, você sabe, 80% da população carcerária desse país não foi julgada sequer em primeira instância.
Então é o seguinte, se for para soltar Ricardo com base nesses argumentos, tem que pegar 80% da população dos presos desse país e botar para fora dos presídios também. A grande diferença é que, parafraseando o doutor Otávio Paulo Neto, que fique claro, ele não se referiu a esse caso concreto, mas ele postou nas suas redes sociais falando sobre casos em que ocorrem pelo país que quem paga ganha liberdade, quem tem dinheiro ganha liberdade nesse país. E é fato isso. Eu me lembro, até quando eu escrevi um artigo sobre isso e coloquei em algumas redes sociais, um cara escreveu embaixo, descobriu o Brasil. Não descobriu o Brasil, não. Todo mundo sabe disso. Sim, mas é importante que se diga, que se repita isso quantas vezes for necessário. Depois, lembrando que a decisão de hoje ela vem com alguns detalhes importantes. O ex-governador não vai mais poder ficar nessa viaja para lá, viaja para cá. Existem medidas cautelares que ele vai ter que cumprir. Ele vai ter que ficar aqui em João Pessoa, vai ter que cumprir aquilo que foi estabelecido pelo STJ, sob pena, inclusive, de voltar para o Chilindró. Depois, lembrando que, além dessas medidas cautelares, a decisão de hoje ela não apaga as mais de 1.000 horas de áudios, não apaga as delações que já foram homologadas, não apaga os acordos que foram feitos pela Justiça para desbaratar essa organização criminosa que tirou 134 milhões. Eu fico vendo, às vezes a gente até se pega escrevendo sobre 134 milhões. É muito mais do que 134 milhões. A gente viu um prefeito aqui na cidade vizinha, Janildo, por causa de R$3.000, passou 8 meses na prisão e não teve habeas corpus, não teve nada. Os advogados dele certamente não eram os mesmos do ex-governador Ricardo. Agora você veja, nós teremos ainda outras fases da Operação Calvário e tem algumas coisas ainda que a população precisa entender. Nós temos informação aí. Chegue para cá. Corra não. Corra não. Tá ficando boa a brincadeira, viu, Moura? Tá ficando boa a brincadeira, viu, gente? Não, esse aqui é o seu. O meu é esse aqui. A brincadeira tá ficando boa aí, porque essa Operação Calvário é o maior escândalo de corrupção da história da Paraíba. E a imprensa nacional já tomou conta. E eu estava dizendo aqui aos internautas, Janildo e Helder, que algumas pessoas estavam dizendo, será que não vai ter um Intrometidos? Cadê o Intrometidos? Intrometido não vem para o ar hoje? O Intrometidos vai cumprir o compromisso que assumiu com o nosso público. Para nós trazermos aí nossa opinião. E lembrar que Intrometidos é de uma época, Helder, bem diversa, um período em que o Ricardo Coutinho estava no comando do poder. Exato. Nós não somos do tempo que esse povo estava solto, não. Nós somos do tempo que esse povo estava mandando e comendo lagosta. E isso na granja. Com o nosso dinheiro, inclusive. Pois é. Com o nosso dinheiro, inclusive, comendo lagosta, camarão, aquele peixe... Não, cometeram um crime aí ambiental que é comer mero, bicho. Mas eu não comi, mas estava lá na nota, né? Que comer mero. Pois é. Meu caro Helder Moura, boa tarde. Boa tarde, Marcelo. Meus cumprimentos a você, Janildo, e cumprimentos a todos os que integram essa legião dos intrometidos, as pessoas que nos acompanham já de alguns anos. Meus cumprimentos às pessoas de casa que nos acompanham, essas pessoas que são a razão da existência desse programa. Bom, às vezes a gente não tem um horário disponível, porque todos nós temos atividades, né? Nós não somos do quartel da corrupção, não é isso? Isso. Então a gente precisa trabalhar. Eu, por exemplo, sou professor, e às vezes a gente não tem horário durante o dia disponível, né? Eu pelo menos deixei o IFPB para vir para cá, né? Daqui a pouco eu tenho que voltar, porque eu tenho aula daqui a pouco. Tá certo? Mas nós não poderíamos declinar de nossas missões como jornalista. Eu entrei feliz pelo seguinte,
Vou explicar. Eu queria entender. Eu entrei feliz pelo seguinte, veja só, um cidadão há poucos dias roubou uma lata de margarina, foi preso, tá certo, e até Maurílio falou aí que foi obrigado a ele obter junto a um dos tribunais superiores a sua soltura, acho que foi até com Gilmar Mendes, porque roubou uma lata de margarina e foi preso e teve que cumprir pena por ter roubado uma lata, uma caixa de margarina, um frasco, sei lá, como é que chama aquilo ali, um pote de margarina. E aí o que é que a gente vê? Um cidadão que está envolvido, acusado, apontado com toneladas de provas mostrando que surrupiou a dados do GAECO, que eu acho que são bastante modestos, 134 milhões só em propinas, está solto. Então isso mostra a contradição que o Brasil vive hoje e nos dá motivo para rir de uma justiça que se apresenta querendo ser justiça e que, na verdade, revela o que realmente é, que é o que nós estamos vendo aí. Às vezes eu fico triste, sabe como? Quando, por exemplo, uma operação começa a Calvário, nos dá esperança. E você cria esperanças, e você fica naquela expectativa, agora os bandidos vão ser presos, aí depois você tem algum tipo de desencanto. Mas a minha felicidade maior, só para arrematar, é porque eu vi nas redes sociais a reação absolutamente majoritária, praticamente unânime das pessoas de indignação. Quer dizer, o que acontece? O cidadão foi solto, ok, manteve a soltura, obteve um alvará de soltura para ficar por aí, porém, a imagem, a rejeição dele só fez aumentar. Porque a indignação das pessoas, com base no pote de margarina, é imenso. É imensa a indignação das pessoas. Quer dizer, só piorou a imagem dele. Eu estou vendo as pessoas revoltadíssimas. Por isso eu tenho a felicidade, porque, na verdade, já está sendo condenado pela opinião pública quase que à unanimidade. Se você entrar nas redes sociais agora, deve ter um ou dois que ainda defende, porque, de alguma forma, deve ter alguma ligação. Mas a defesa é uma defesa constrangida. Total, envergonhada. O cara diz assim, não, mas ele foi o maior governador. Porque, não, e mais, eu admito que alguém chegue num momento desse e use um argumento jurídico para justificar a decisão. Mas é o que eu comentava com o Marcelo aqui, independente disso que aconteceu hoje, essa decisão sobre esse habeas corpus, lembrando, uma coisa pequena diante de uma coisa tão grande, ela não apaga as mais de 1.000 horas de áudio gravado. Bem, escuta só, com ele falando abertamente sobre propina. Não tem como apagar. Então, quem ouviu aquelas delações, quem ouviu aqueles áudios, quem ouviu a voz do próprio negociando 13º de propina, pagamento de entrada de shows. Agora, né? É fato que essa decisão tomada hoje, eu pelo menos enxergo assim, Marcelo, você até me ajude nisso, me socorra, é fato que essa decisão ela vai acabar beneficiando outros calvarianos. Com certeza, com certeza. Eu não tenho dúvida. Com certeza. Vai soltar todo mundo. Eu acho que tem que soltar todo mundo. Quem não fez acordo de delação até agora não faz mais, porque, enfim, vai ser beneficiado. Denúncia foi oferecida com base no que decidiu a 6ª turma agora do STJ. Tem que dar habeas corpus para todo mundo, né? Agora, eu acho, Helder e Janildo, eu agora confesso a você que eu não compreendo, eu não entendo mais o perfil dos ministros do Superior Tribunal de Justiça. Vou lhe afirmar e vou lhe explicar por quê. Como é que um ministro do STJ nega liminar a um empresário que teria dado propina para a empresa dele ser contratada pelo governo? Ou seja, ele era periférico, ele era beneficiado, mas ele fornecia o produto... O caso de Vladimir, é isso? O caso de Vladimir. Vladimir Neiva. Neiva. Como você nega habeas corpus a Vladimir Neiva, que era um beneficiado, que era dono de uma empresa, tinha sua vida, e o benefício dele era ter a empresa dele contratada pelo governo sem licitação, porque era inelegibilidade, inclusive, era ilegal,
e ele dava propina ao povo do governo, que ia para a campanha ou para o bolso do governador, para a granja dele lá em Bananeiras, para onde a investigação descobrir. Porque agora, eu não sei, sinceramente, até que ponto o ex-governador vai conseguir manter sua granja lá em Bananeiras ou vai ficar aqui na sua mansão, ali no condomínio. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, como é que você nega uma liminar um empresário que foi beneficiado e você concede a liminar ao chefe da organização criminosa? Eu não entendo mais nada. Foi completamente incoerente a ministra Laurita Vaz, com todo o currículo que ela construiu nessa história de combate à corrupção, porque você imagina, Helder, o chefe da Orcrim foi flagrado pedindo 3 milhões de reais a Daniel para poder beneficiar uma empresa na venda de equipamentos para o Hospital Metropolitano. Só ali foram 3 milhões de reais. Para negociar com a Cruz Vermelha, o Hospital de Trauma, era mais 360 mil reais por mês, por ano dava 4 milhões e pouco, quase 5 milhões de reais por ano. E você acha que isso é pouco para soltar o chefe da organização criminosa? Agora, a gente está misturando aqui os assuntos. Porque eles afastam justamente tudo isso que você está falando, se apegam a pequenos detalhes e usam esses detalhes para justificar decisões como essa. Gente, vamos aqui. Peraí, pô. Aqui tem quantos anos de jornalismo? 10. Não, vai. É muito tempo, muito tempo. Marcelo também tem bastante. Eu tenho 20, que eu acho que eu sou dessa mesa. Quem menos tempo de jornalismo tem aqui. Quantas vezes nós vimos isso acontecer, gente? Muitas. Agora, o que eu estava, inclusive, conversando com algumas pessoas que diziam, não, mas a justiça no país, a justiça nesse momento. Rapaz, olha, não desanimem, mantenham ânimo aqueles que acreditam na justiça desse país e aqueles que principalmente buscam a verdade, porque nenhum de nós aqui está buscando decisão judicial. O que a gente busca, nós três aqui e os demais intrometidos e o pessoal que está em casa, o que nós buscamos é verdade. E a verdade continua aparecendo, Helder. A verdade continua aparecendo, Marcelo. Ela não vai deixar de aparecer. E nos próximos dias... Primeiro, eu queria dar algumas coisas aqui. Não sei, é óbvio, a gente avalia que existe um impacto direto sobre os que foram presos e não fizeram acordos de delação premiada. Não sei, no caso de Waldson, como é que vai ficar essa situação. Acredito que não interfere em nada. O que ele falou e está resolvido. Acredito, não sei como isso pode interferir. Mas o que eu posso garantir para as pessoas que estão em casa é que nós estamos muito próximos de mais uma fase da Operação Calvário. E aí alguém pode dizer, mas para quê? Para quê? Se o chefe da quadrilha está solto, para quê? Porque não acabou aí não, amigo. Aí surge a pergunta. Nós sabemos que virão outras fases da Operação Calvário. Helder Moura e Janildo. E aí eu lhe pergunto, aquele dado que Maurílio disse ontem aqui, aquela informação procede. Tem pedido de prisão para Ricardo Coutinho. O GAECO fez um novo pedido de prisão para Ricardo Coutinho e para outros integrantes da chamada organização criminosa. Então, quer dizer, tudo pode acontecer nos próximos dias aí. Muita coisa pode acontecer. Eu não me surpreenderia se aparecesse de manhã cedinho aqui um bloco todo vestido de preto andando por João Pessoa. Agora, eu também não vou ficar em cima dessas previsões aqui. A previsão que a gente tinha para fazer foi aquela mesmo, com relação ao julgamento que fizemos ontem, e eu acho que a gente tem que se debruçar agora sobre os impactos que isso tem. Além de ter um impacto possível com a soltura dos outros presos, Helder, eu queria saber a tua opinião, e a de Marcelo também, sobre o possível impacto dessa decisão que foi tomada agora nas próximas fases da Operação Calvário. Será que nós vamos ter uma redução no número de delações, as pessoas vão demorar mais? Ou vocês acham que não, as decisões elas não se misturam,
que impactos essa decisão de hoje pode ter nos próximos passos que vão ser dados pelo GAECO? Eu, particularmente, só para arrematar aquele meu raciocínio, Ricardo solto é Ricardo pior para ele, porque a população se revolta muito mais. Na Paraíba hoje, Janildo, eu vi pesquisas nesse sentido, nem os aliados dele acreditam que ele é inocente. Então, na medida em que você percebe que uma pessoa que não é inocente está solto e consegue decisões absolutamente surpreendentes, incríveis, nos tribunais superiores, o cidadão comum deduz o quê? O que ele imagina? Porque ele paga caro advogados. Quem está pagando os advogados de Ricardo Coutinho? Porque o salário dele não é suficiente. O salário dele de professor aposentado da UFPB. Não é suficiente, né? A gente sabe disso. Então, o cidadão comum sabe que aquele dinheiro que está pagando os advogados dele, que são milionários, e são compreensivelmente milionários, caros aqueles advogados, porque eles atuam em grandes causas no Brasil. Por isso que Giovana, aquele dia, revelou, não, um cara como Gilson Dipp, um cara no bom sentido, Gilson Dipp, numa operação dessa para livrar Ricardo Coutinho com habeas corpus, não sai por menos de 10 milhões de reais. Esses 10 milhões de reais, por essa lógica, saiu de onde? Do bolso dele não foi, porque ele não tem esse salário. Então, saiu de quê? Daquele dinheiro que foi desviado da saúde, da educação, da segurança pública e de outras fontes do governo. Isso não deixa o cidadão paraibano feliz. Está certo? Deixa a mim feliz por saber que o cidadão paraibano já está julgando esse personagem. Na medida em que ele passa por cima de todas as expectativas e consegue uma absolvição, não é absolvição, mas ele consegue um habeas corpus, que é como você falou, é uma fração em cima de tudo que ele responde. Então, aqui no chat, tá, eu vou explicar de novo, gente. Ricardo não foi julgado. Isso não foi um julgamento dele. Não foi julgado coisa nenhuma. Ele apenas ganhou um salvo-conduto para permanecer solto e tem que cumprir medidas cautelares que ele não vinha cumprindo antes. Ele não pode mais sair de João Pessoa, por exemplo, se ele... É claro, ele vai ter que decidir onde é a residência dele, porque ele tem residência aqui, em Bananeiras e em Brasília. Ele vai ter que decidir dessas três qual vai ser o domicílio dele. Se ele ficar por aqui, as reuniões da Fundação João Mangabeira vão ter que ser em Mangabeira. Vai ter que ser lá no natural. Lá no altiplano. Mais natural que seja no altiplano. Pois então, resultado. Medidas cautelares. Não pode mais se encontrar com os outros integrantes. Agora, Helder, eu fiquei na dúvida se a ministra, ela própria, vai definir quais são as medidas cautelares ou se ela vai deixar para quem deu a ordem de prisão inicial, que foi o desembargador Ricardo Vital. Ela já fala nas medidas cautelares. Ela já cita no voto dela, ela citou algumas medidas cautelares, inclusive tem uma coisa que é interessante, ela já se antecipou, porque entre as medidas cautelares ela cita essa questão dele não poder se encontrar com outros investigados, sim, salvo o irmão. É verdade. Né? Que é o número 2. Né? Que é o número 2, o Coriolano Coutinho, que está preso, ou seja, na verdade já está se vislumbrando aí a soltura de Coriolano Coutinho. Ela diz lá, num certo momento, em que tem que ser aplicada a simetria. Se ele está solto, os demais também não têm razão de estarem presos. Não é isso? Exato. Então todos vão sair. Gilberto Carneiro, evidentemente, como a gente especulava antes, não vai mais delatar. Ninguém. Válcio não vai formalizar a delação? A delação Pode dele. ser que não formalize, a não ser que já tenha formalizado. Aí é que está. É porque havia dúvida se ele já tinha consolidado. Se ele já assinou ou não assinou. E eu não sei juridicamente se é possível desfazer um ato desse, né, depois de se assinar alguma coisa. Não, depois que ele assinar a homologação, não pode mais. Vamos ter que aguardar aí. Mas não foi homologado, né? Não foi homologado ainda. Então eu acho que o advogado, ele vai falar com o advogado para... Não, pode suspender aí a análise. Por enquanto, vamos suspender e tal. Suspenda aí. É um negócio bem complicado, né? Sem dúvida complicado, né? Agora, é isso. Eu sempre me pauto por isso. As pessoas precisam entender que não é a decisão final. Ele ainda vai ser julgado, foi denunciado, vai ser julgado. Aliás, a decisão da ministra, ela fala nisso. Ela disse, uma vez que ele já foi denunciado pelo Ministério Público à Justiça, já é réu, né? Eu posso, depois de morder muito Laurita, eu posso soprar um pouquinho? Pode. Que apesar da decisão absurda, esdrúxula, ridícula, que eu ontem fiquei torcendo que ela
que ela não tomasse, mas ela e mais 3 membros da 6ª turma tomaram. Apesar disso, ela fez citações durante o voto dela contrárias à questão da corrupção, que é inadmissível, que dinheiro da educação, que dinheiro da saúde, que isso, que aquilo. Foi aquele discurso bonito todo. Mas no final terminou soltando o homem. Né? Quer dizer... falou. Aí depois... não, mas pode sair. Então eu acho isso, ele é réu nessa ação penal, vai responder a processo. Dificilmente ele vai sobreviver a uma absolvição, eu acho que ele não vai. Eu acho que ele vai ser condenado, não tem como não ser condenado em primeira instância. Vai para uma segunda também, deve repetir, não vai preso porque o Brasil hoje não prende mais em segunda instância, porém já estará com o carimbo de corrupto, porque a essa altura não tem como você tirar mais esse carimbo. E que momento extraordinário nós estamos vivendo, um momento em que a gente acredita no Ministério Público da Paraíba. Olha, me desculpa, mas eu tenho que falar isso aqui. Esse é o momento em que eu acredito, eu enquanto cidadão, não é nem enquanto jornalista, mas como cidadão, acredito no Ministério Público da Paraíba, acredito num desembargador que está cuidando desse caso, acredito num juiz que está cuidando desse caso, acredito no Poder Judiciário da Paraíba e estou vendo o Poder Judiciário lá em Brasília ruindo. É um momento que a gente tem que estar atento também para essas modificações, né? Porque teve um tempo que a gente não estava acreditando nas coisas por aqui. Era muito diferente. É por isso que Marcelo registra tão bem quando fala, peraí, nós viemos de um momento em que tinha 50 pessoas nos assistindo e a gente estava lá. Era. Que nós viemos de um momento em que esse pessoal estava morando na granja, comendo lagosta, mandando do Estado, e nós estávamos aqui. E o ricardista ainda botando aqui, cuidado que vocês vão ser presos. Não, mas pode colocar à vontade. Aqui, graças a Deus, ninguém tem medo desse tipo de coisa, não. Eu até falava hoje com um colega que, enfim, fui participar de um processo e fui advertido pelo juiz. Não era processo meu, era um processo de um colega. E fui advertido, né? Aquela coisa, o senhor sabe que tem um compromisso com a verdade, né? Se o senhor mentir aqui, o senhor pode ser preso. Por isso eu disse, doutor, eu sou jornalista. É mais fácil eu ser preso por dizer a verdade do que a mentira. Infelizmente, nesse país, jornalista às vezes é preso quando diz a verdade. Agora, você viu o caso lá, teve um vereador de Jacumã que passou 8 meses preso por causa de uma denúncia de que tinha um funcionário que ele empregou que poderia repassar para ele R$300 por mês. Passou 8 meses preso, quer dizer... Então, você não compreende, não existe uma unidade na justiça brasileira para dizer assim, não, a lei que o brasileiro entende é essa, a lei é lei, aí está aqui. Mas, às vezes, é isso que a cabeça do cidadão, porque como é que fica, Helder Moura e Janilda, a cabeça daquele cidadão que está em casa agora, que ouviu a voz do ex-governador Ricardo Coutinho combinar para o cara mandar o dinheiro, 4 milhões de reais, e ele se entrega a Livânia e disse, a Livânia não, entrega a meu irmão, entrega a Core. Quer dizer, como é que fica a cabeça de um cidadão desse que teve o pai e a mãe, às vezes, prezando o hospital de emergência e trauma, quando chegou lá, não tinha médico, ficava numa maca, ficava esperando a cirurgia 15 dias, 30 dias, 2 meses esperando a cirurgia, como mesmo eu vi uma situação de um caso de Dona Luzia, lá do bairro de Mandacaru. Eu fiz até uma carta aberta ao governador no Facebook para que se resolvesse a situação dela, finalmente fizeram a cirurgia dela. Quantas pessoas sofrendo, e agora vem o chefe da organização criminosa sair, ó. É claro que ele não vai ter uma liberdade feita do cidadão que está em casa, o trabalhador, que vai pegar um ônibus, vai para onde quiser, a hora que quiser, não é. Ele vai cumprir as medidas cautelares. Agora, eu tentei encontrar aqui, não identifiquei nós temos que ver essas medidas, se vai ficar com tornozeleira, né? Porque lembrando que o fato de ser ex-governador não impede de usar tornozeleira, não. Pezão, que eu citei ontem aqui, quando saiu, teve que botar lá. E é porque era um pezão, né? E era um pezão da bexiga, viu? E coube lá uma tornozeleira. O Maguinho cabe também uma tornozeleira, se for necessário. Vamos ver se ele vai conseguir circular em João Pessoa. Vamos ver se ele vai conseguir frequentar algum restaurante em João Pessoa. Estão falando aqui... Sem seguranças? Estão falando aqui, Helder Moura, como se ele estivesse curado de todos os males que o afligiam. Não, a gente recebe mensagens, né? E assim,
lembrando, ele continua sendo considerado, na denúncia que foi oferecida, e ele é réu num processo de corrupção ativa como chefe de uma quadrilha. Ele continua sendo investigado por um caso de homicídio, que isso é extremamente grave. Que eu falo, ainda que não existissem todas essas acusações, só o fato de estar sendo investigado em um processo de homicídio já me deixaria de orelha em pé com a pessoa. E faz parte. Responde pela Lei Maria da Penha. Responde não podemos esquecer esse Lei processo, Maria da Penha. também. Então a gente tem isso. Decisão da minha parte, mais do que esperada, não me surpreendeu. Surpreendeu, não. Mas me deixou, na verdade, decepcionado, mais uma vez, com o Poder Judiciário brasileiro. Só isso. Pois bem, nós teremos, é claro, novas fases da Operação Calvário. Vamos ver quem serão os próximos alvos. E nós teremos novidade, que a pergunta que eu sempre fiz aqui, assim, cadê o dinheiro? Onde está o dinheiro? Se roubaram o dinheiro, não jogaram o dinheiro no mar. Ou botaram o dinheiro em botijas, né, nas fazendas, ou o dinheiro está em malas, ou em tonéis, ou em cofres, escondidos ou no litoral sul, ou no litoral norte, ou aqui pertinho da gente, aqui em Tambaú, Cabo Branco, por ali, ou está na região das Bananeiras, está na área rural. Mas encontrar esse dinheiro é importante, porque aí vão surgir novas denúncias, né? Novas denúncias. Um ministro disse, não, já foi feita a denúncia e não tem mais o que atrapalhar a investigação. Eu quero dizer ao ministro que tem sim, porque a Calvário não terminou, não. A Calvário da Paraíba, Helder Janildo, ao contrário da Calvário do Rio de Janeiro, que foi feita uma fase só, prendeu 11 pessoas, 44 mandados de busca e apreensão, fez a denúncia e encerrou. Não é igual a do Rio de Janeiro, não. A Calvário daqui tem todo um desdobramento, porque ela é a Lava Jato. Ela descobriu, não um empresário forte, milionário, que tinha empresas que colocava para administrar hospitais. A Calvário daqui descobriu uma Orcrim, né, entranhada dentro do Estado, do poder público, no governo do Estado da Paraíba, para desviar dinheiro público, da saúde e da educação. E mais, Marcelo, ninguém se iluda. Essas pessoas não vão ficar paradas diante do poderio que construíram todos esses anos aí, que você citou muito bem, a quantidade de dinheiro, o Helder também. Eles não vão ficar esperando a justiça ser feita, não. Ora, Ricardo passou esse tempo todo viajando, conversando com seus advogados, se instruindo, traçando uma estratégia de defesa muito eficiente, Helder Moura, justamente para conquistar esse habeas corpus, porque eu jamais imaginaria que o STJ estaria suscetível à compra de voto de ministro. A não ser que o Sérgio Cabral falou, né, nos depoimentos dele seja verdade. A não ser que aquilo que foi dito por Cabral e publicado pela revista Cruzoé seja verdade. Mas, caso contrário, foi concedido lá a liminar, ele foi mantido o habeas corpus, ele está mantido em liberdade. E o que nós vamos ver agora é que vamos continuar com essas revelações todas que tomaram a mídia nos últimos meses. Fique claro, para você que está em casa, Ricardo Coutinho não foi inocentado de absolutamente nada. Nem ele, nem nenhum dos réus da Operação Calvário. O que nós tivemos hoje foi o julgamento de um habeas corpus. É importante repetir isso, porque pode ser que, nesse momento de tantas fake news, a gente comece a ver leituras trocadas do que ocorreu hoje. Agora, tem uma pergunta aqui do internauta bem interessante. Ele tá me dizendo o seguinte: Marcelo José, comenta aí com Helder Moura e Janildo. Se por acaso a Polícia Federal que está aí atenta, o GAECO, se a investigação descobrir que Ricardo Coutinho estava mantendo contato com o governador João Azevedo, mantendo contato com outras figuras para se defenderem nesse processo, essa
é uma questão que o Superior Tribunal de Justiça lá na frente pode se deparar novamente, porque um novo mandado de prisão para Ricardo Coutinho, chegando no STJ um habeas corpus agora, aí Você quer que eu diga uma coisa aqui? Eu estou me segurando. Opa. Se eu não ia dizer. Se Gilvan tivesse aqui agora. Mais uma vez. Infelizmente eu tinha razão. Essa brigaiada entre esses dois era tudo simulado, Marcelo. Isso está ficando cada vez mais claro que a estratégia de defesa todinha desse senhor é em cima disso. Sabe, toda a estratégia, tudo pensado, friamente, calculado, porque ele sabe o que ele fez, Helder. Ele sabe o que ele deixou para trás. Este governo que saiu, o governo anterior da Paraíba, sabe de todos os atos que cometeu e sabia os caminhos que estavam sendo traçados a partir da investigação do GAECO. Então, vou ser muito sincero com vocês, quem não gostar, paciência, mas eu não acreditei, não acredito, não pode agora vir qualquer um aqui me jurar de pé junto que ele e João estão rompidos, estão nada. Esse argumento foi utilizado para manter este senhor livre. Exatamente. Aliás, eu vi, de fato, esse registro que foi feito e a própria ministra falou. Ela admitiu que o ex-governador já não tem mais o poder e que, portanto, ele não teria como interferir nas investigações ou sei lá o que, interferir no governo. Tudo isso é só motivo de alegria. Eu, pelo menos, estou muito feliz com a ironia das coisas hoje. Nós aqui, apesar de termos projetado aqui que havia grande chance dele ser retornado à prisão, mas aqui, na verdade, a gente sempre deixou a margem para a justiça atuar como a justiça tem atuado no Brasil. Ou seja, não vai para a cadeia, a não ser que seja preto pobre. Se for preto pobre, vai. Aí, quem não for, tiver dinheiro, não vai para a cadeia. É isso que e prostituta, não é isso, ô Janildo? Os três PPP. Preto, pobre e prostituta. É quem, infelizmente, nesse país, é quem vai para a cadeia. Se qualquer um de nós aqui tivesse cometido 5% do que ele cometeu, se um áudio daqueles tivesse vazado comigo, com algum de vocês, trocando figurinhas para receber propina, 13º de propina, 5% daquilo, nós estávamos presos e hoje éramos motivo de escárnio dessa gente aí que está solta. E eu peço a você que está nos assistindo que faça esse papel. Aqui não se trata, ninguém está fazendo pregação ideológica nem política, não. Não estou aqui pedindo para você que está em casa ficar defendendo partido A, B ou C. Não se trata disso, não. Se trata de reestabelecer a verdade. Primeiro, Ricardo sequer foi julgado hoje. O que foi julgado foi um habeas corpus. Eu estou insistindo tanto nisso que está chegando mensagens absurdas aqui. E só para acrescentar, você está dizendo aí, o que os ministros analisaram é se haviam ou não requisitos para uma prisão preventiva, para a manutenção de prisão preventiva. Somente o mérito vai ser discutido no Tribunal de Justiça, que é o tribunal de origem. Vai ser lá quem vai julgar Ricardo Coutinho, é um cidadão muito honesto, muito decente, muito admirado na Paraíba, chamado Ricardo Vital de Almeida. É quem vai julgar. E lembrando, Marcelo, que tem gente que mata uma pessoa. Tem gente, não, tem muita gente que mata uma pessoa, livra o flagrante, se apresenta depois e responde em liberdade. Então, o fato de você estar respondendo ao processo em liberdade não quer dizer em momento nenhum que você tende a ser inocentado ou vice-versa. Não tem nada a ver, gente. Não caiam nessa, não caiam nessa. Você lembra aquele caso de Ariane Thaís, aquela menina que foi assassinada e jogado o corpo ali perto, entre a BR e a Via Oeste, por ali, não é? E o ex-namorado foi acusado desse crime. E a família indignada porque chegou ao julgamento, ele foi condenado no tribunal de júri e ainda foi responder em liberdade. Estava trabalhando como secretário numa cidade do interior. Quer dizer, todo mundo sabendo que ele tinha cometido o crime, mas ainda ia responder o último recurso em liberdade, porque no Brasil tem essa história que foi consolidada agora de você só cumprir pena após o último recurso, após o trânsito em julgado da ação penal condenatória. Então é isso. Agora, Helder e Janildo,
Eu fico preocupado, sabe o quê, Helder e Janildo? Nós temos diversos jovens que estão estudando, alguns se afastaram da política, assim, não querem participar do movimento estudantil, tá entendendo? Porque já estão decepcionados. Eu queria perguntar a vocês se esse sentimento que eu tenho, se ele não está espalhado hoje no chat, aqui, quem está assistindo o programa agora. Eu me preocupo é que uma decisão dessa tem um efeito pedagógico terrível para a juventude brasileira. De dizer assim, tipo assim, vale a pena ser corrupto no Brasil. Porque se você ganhar muito dinheiro, e se você provar que não está mais na delinquência, o advogado provar isso, não está mais. Cometeu anos atrás, durante todo um governo. 8 anos ele cometeu, mas esse ano de 2019 não cometeu. Esse mês não. Então, a juventude, está entendendo? Porque eu lembro que desde menino, 16, 17 anos de idade, quando eu via televisão, então você aquilo vai lhe impactar de alguma forma, as decisões judiciais. E uma decisão dessa, eu temo muito que tenha um efeito pedagógico contrário na cabeça da juventude brasileira. Tipo assim, vale a pena ser corrupto nesse país. Veja, Ricardo construiu a carreira dele se colocando como diferencial diante da classe política paraibana. Ele construiu a imagem dele afirmando que esse Estado era governado por oligarquias. O poder passava de pai para filho, de famílias. Fez críticas severas a todas as lideranças políticas tradicionais do Estado. E foi eleito sob a bandeira do combate à corrupção e da honestidade, e de que seria um grande gestor. O que nós vemos hoje é uma gestão corrupta, atingida por escândalos dioturnamente, que agora nós passamos os últimos anos denunciando esses escândalos e agora a população está vendo que tudo isso era verdade. Era um sujeito que tinha sempre a crítica do nós contra eles, e agora ele está junto com eles lá para se manter em liberdade. Ele que está lá conversando com esses advogados tão caros. Ele que está lá circulando pela corte em Brasília para poder se manter em liberdade. Então, todas as críticas que Ricardo fez durante todos esses anos à classe política, ele hoje está inserido nela. É por isso que eu não acredito nessa balela de que com essa decisão de hoje ele ganha musculatura e muda e pode ser candidato. Por quê? Ele não foi inocentado de nada. A rejeição dele aumentou nas últimas horas. Eu vim de Uber para cá, Helder Moura. Você sabe que o Uber entrou, sentou, conversou. O sujeito veio fazendo críticas a este senhor, a Ricardo, e a classe política inteira, de lá até aqui, do meu trabalho até aqui. Porque o povo não engole mais esse tipo de coisa. Agora o povo está decepcionado, horrorizado. É isso que Marcelo falou no chat. A gente olha para o chat, vê que as pessoas estão horrorizadas, tristes, chateadas. Mas nós temos que lembrar o seguinte... Dá um melô, do jeito que você disse. A gente olha para o chat e as pessoas estão chateadas. Vai ter um detalhe também, viu? É um alerta que a gente tem que fazer. Eu vi algumas pessoas dizendo... havia algumas pessoas comentando, eles podem estar muito perigosos agora. É o seguinte, se acontecer alguma coisa com alguém nesses próximos dias, semanas e tudo, com eles soltos, a culpa é da senhora Laurita Vaz. Isso. A ela deverá ser atribuída a responsabilidade por qualquer coisa que acontecer de incidental aqui na Paraíba com qualquer das pessoas que digamos, se antepõem a essa organização criminosa. Qualquer coisa que aconteça, ela deverá ser responsabilizada como relatora e como a pessoa que conduziu a votação. Tá certo? Então tem esse detalhe aí, ela vai ser responsabilizada. Nós temos que lembrar também que um ministro do Supremo, chamado Gilmar Mendes, que é o recordista de habeas corpus, né, concedidos aí na Suprema Corte do país, pediu informações ao Tribunal de Justiça da Paraíba sobre este caso, né, e pediu informações sobre a periculosidade dessas pessoas e recebeu essas informações. Então eu quero que os senhores se mantenham atentos. Gente, não acabou nada hoje. Nós estamos apenas em uma fase jurídica do processo. Está nas escaramuças iniciais. A guerra não começou ainda não.
Marcelão, temos quanto tempo ainda hoje aí? Como é que tá? Estamos na mão de Charles, como é que tá? Vamos, Eu vou ter que sair porque tem meus alunos para dar conta. vamos mais 10 minutinhos aqui para a gente registrar aqui, Osmilda Xavier, não só o dinheiro, também um chamado dossiê. Socorro Rodrigues, fica por isto mesmo. Risolene, eu acho isso uma vergonha para o nosso país, principalmente para Paraíba, estou decepcionada com esta justiça. É uma revolta da população, Helder, gigante, uma Mas que eu revolta. disse a você, a minha felicidade é porque uma decisão como essa pré-julga o sujeito. Ela traz a população Contra ele. para o meio da discussão. Contra o sujeito que provocou essa situação. Então, por exemplo, eu vi algumas pessoas dizendo agora, eu vi uma pessoa lá, um aliado, né, digamos, um fanático dele, dizendo assim, ele agora pode ser candidato e não sei o quê. Eu digo, agora foi que aumentou a rejeição a ele, porque a população aumentou na mesma proporção a sua indignação e a rejeição a ele. Se você fizer uma pesquisa amanhã, você vai ver o tamanho da rejeição que tem a ele. Tá certo? Porque as pessoas sabem que uma decisão dessa não é de graça. Não é de graça. Os advogados digamos assim, patrocinaram uma causa dessa são os advogados mais caros do Brasil. Então, um sujeito sai da Paraíba, que até há 15 anos, mais ou menos, ele andava num Fiat Uno, e hoje ele paga advogados de 10 milhões de reais. O que é que justifica isso? Então, o cidadão sabe, quem está em casa sabe muito bem o que está acontecendo, por isso aumenta a sua indignação, e por isso eu, de certa forma, fiquei feliz com o desfecho. Eu também não vi essa euforia nas redes sociais, não vou mentir para ninguém, não vi esse ânimo. Pelo contrário, o que eu vejo são pessoas revoltadas dizendo aí agora vai terminar sendo candidato e vai terminar ganhando um voto do povo. É esse tipo de colocação que a gente não pode confundir com um cara que fica vibrando porque alguém foi solto. São duas situações completamente diferentes. Eu ouvi dizer que tinha Gerassolaico aí dizendo que, olhe, esse ministro Moro teve aqui influenciar a história, não foi isso? E agora, o que cara esse cara, hein? Nada disso. Esse discurso foi a coisa mais ridícula que eu já vi. Como é que fica agora essa história? Moro veio para Paraíba para influenciar, para não sei o quê, para dizer agora... eu acho que a visita de Moro, ela não foi só para visitar o prédio da Polícia Federal, não, viu? Não, eu acho que deve ter aí uma bomba muito grande caindo na Paraíba depois da 7ª fase da Operação Calvário. Vamos aguardar. Eu acho que o jogo não acabou. Não é que eu acho. O jogo não acabou. O jogo nem começou direito. O jogo nem começou. Isso foi apenas bater o centro. Não é? O fato é que já foi preso, já passou 2 dias na prisão e foi preso por corrupção e que havia uma expectativa em toda a Paraíba para que ele fosse preso novamente. Foi salvo pela ministra Laurita, porque, claro, que com o voto dela ela conduziu os demais, não é isso? Ela, como relatora, evidentemente que ela convenceu os demais ministros lá do STJ, da 6ª turma. Então, vamos aguardar. Os acontecimentos estão aí. Os dadinhos ainda estão rolando. Então, vamos esperar os desdobramentos. Eu acho que tem muita coisa a caminho. Acredito que temos, sim. E acredito não tem que antecipar coisa nenhuma agora. Eu acho que nós vamos ter a Paraíba sendo sacudida de novo, em breve, por uma nova grande operação. E é isso. O senhor Ricardo conseguiu se manter em liberdade. Agora, é uma liberdade com uma série de restrições. É o que eu disse, acabou essa história de ficar pegando aviãozinho toda semana para ir para Brasília. Ou ficar lá, porque por mim eu não ficaria por lá, mas acho que vai terminar ficando por aqui, por João Pessoa mesmo, com restrições severas de circulação. Resta saber se ele ficar aqui em João Pessoa, se ele vai ficar recebendo os R$34 mil lá da Fundação João Mangabeira, que é nosso dinheiro, que é do fundo partidário. Só transferir a Fundação João Mangabeira para Mangabeira, né, Marcelo? Né? E transferir o dinheiro também o dinheiro, na conta. Mas já transfere tanto dinheiro, Marcelo. Já transfere tanto dinheiro, Pois a população está atenta, está realmente bastante revoltada com o que aconteceu. Esse efeito pedagógico na sociedade, não sei se é bom. A coerência se perdeu no caminho completamente, porque
no julgamento de Eduardo Simões Coutinho, que era diretor do hospital lá de Mamanguape, o ministro Nefe Cordeiro e Saldanha votaram pela prisão dele, pela manutenção da prisão dele, que era o diretor do hospital. Aí agora votam favoráveis à soltura do chefe da organização criminosa. Aí eu, sinceramente, eu não estou entendendo mais nada. Esses votos individuais a gente só acertou de ontem para hoje, deu o voto do Schietti. Foi o único voto que a gente acertou de ontem para hoje. Até Laurita erramos. É isso. Então, vamos avisar os senhores em casa que nós podemos ter intrometidos especial a qualquer momento. A qualquer momento, viu? É só a gente acionar a equipe, sai um da sala de aula, sai outro do prédio lá do órgão onde presta assessoria, o outro sai do escritório de advocacia, o outro corre e, de repente, se encontra. Sobre as mensagens que mandaram aí, sobre essa turma agora se cuide, essa turma não sei o quê, deixa eu dizer uma coisa. Se a gente tivesse medo de vocês, a gente não tinha chegado até aqui. Tá bom? Só para saber, quem é que está mandando essas mensagens? Chegou aqui no chat, chegou no grupo do Intrometido, algumas mensagens desse tipo. Bobagem, né? Deixa eu dizer uma coisa, ninguém aqui tem medo de vocês, não. Pelo contrário, são vocês que têm medo da gente, tá bom? Tem uma notícia aqui, é por isso que eu estava querendo checar aquela informação. Na decisão que manteve livre o ex-governador Ricardo Coutinho com medidas cautelares, a 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça autorizou o desembargador Ricardo Vital, relator da Operação Calvário na Paraíba, a acrescentar outras restrições se achar necessário ao socialista e a outros beneficiários com a liberdade. Ao final do julgamento, a defesa de Coutinho questionou a medida que proíbe o ex-governador deixar a comarca de João Pessoa, uma vez que ele preside a Fundação João Mangabeira em Brasília. Paciência, né? Vai ficar sem João Mangabeira. A ministra relatora do STJ, Laurita Vaz, ressaltou que eventuais adaptações cautelares poderão ser feitas pelo Tribunal de Justiça da Paraíba. Na decisão não houve observação quanto à atividade política de Coutinho e ao exercício do cargo, que ficará a critério de Vital. As medidas cautelares impostas a Coutinho e a outros 4 implicados são as seguintes: comparecimento periódico em juízo, é aquela mensal, né? Vai todo mês assinar lá. Proibição de manter contato com os demais investigados, com exceção, no caso de Ricardo Coutinho, do seu irmão Coriolano Coutinho. Eu não entendi essa aqui. Não são investigados? Não são investigados? É o irmão, né, Marcelo? Sim, irmãos são investigados. Eu acho que a questão de serem investigados é maior do que o fato de ser irmão. Quer dizer que irmão pode combinar um com o outro? No caso, a ministra acha que pode. Pois é. Pronto. Eu acho que não... A ministra acha que pode, então pode. Ricardo Coutinho é réu e o outro é core-réu. É core-réu. São core-réus. Proibição de ausentar-se da comarca domiciliar sem autorização do juízo e afastamento da atividade econômica que tenha relação com os fatos apurados. É a política. A atividade econômica que tem relação é a política. No julgamento, a 6ª Turma concedeu também a liberdade com cautelares aos réus que estão em situação idêntica. Cláudia Luciana de Souza Macena Veras, ex-secretária de Saúde, é a esposa da deputada Estela Bezerra. Francisco das Chagas Ferreira, advogado de Coutinho. Davi ou David Clemente Monteiro Correia, ex-diretor da UES Geri, da Organização Social. E Márcia Lucena, prefeita da cidade de Conde. Essa continua com poder, continua podendo interferir e está lá. É isso. Liberdade e pronto. É isso. Resta saber. Vai enfrentar uma CPI agora, né? Que foi instalada uma CPI ontem, né? Na cidade. Só do lixo, né? Isso mesmo? Essa história do Conde, assim... O vereador ficou 8 meses preso, não tem vídeo, não tem gravação, não tem delação premiada, não tem nada. Ficou 8 meses preso porque disse que um funcionário dividia o dinheiro com ele. E um ex-governador do estado, acusado pelo GAECO de ser chefe da Orcrim, uma organização criminosa que desviou 134 milhões de reais, passou um dia preso. Esse é o nosso Brasil. Charles, hoje tem fundo partidário ou não? Não tem fundo partidário, não. Só se você fizer uma transferência para ele. Um abraço a todos. Até a qualquer momento. Pode ter edição especial. Preste atenção. O telefone está tremendo muito, muito, muito. Um abraço.
Somos a Ativa Web. Sua melhor parceria para a produção, distribuição e monetização de vídeos. Por que somos importantes para o seu evento? Nossos serviços impulsionam a captação de recursos e aumentam o volume de patrocínios. Também temos o compromisso de ampliar o alcance e prolongar a relevância do seu evento. Fazemos isso com a geração de vídeo e transmissão ao vivo, edição e pós-produção, personalização de sites e video players, coprodução de marketing e distribuição em redes parceiras. Faça como nossos clientes e agende uma visita. Ativa Web. Aqui o seu evento gera muito mais valor.